Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor. Aleluia. Grande é o teu nome, Pai. Oh, Jesus. Que se abram os céus neste lugar, Pai. Oh, que se abram os céus. Aleluia. Eu quero convidar as meninas que vão dividir o púlpito comigo hoje, podem subir. Enquanto isso, você pode abrir a sua Bíblia lá em Mateus 19 e vocês vão orar por nós hoje, amém? Glória a Deus. Mateus 19, 13. Você pode baixar sua cabeça, estender a sua mão para cá. Pai, nós queremos te louvar, Senhor Deus, porque nesse momento tão especial, nesse dia, Senhor Deus, tão significativo aqui na vida de cada uma de nós, Pai, de cada um que chegou nesse lugar, nós pedimos, Senhor Deus, que o Senhor use as nossas vidas, use a vida de cada uma, para que nós possamos transmitir a palavra que está no teu coração, Pai. Em nome de Jesus, abra o nosso coração, a nossa mente, o nosso entendimento, que a partir de coisas simples nós possamos entender a verdadeira palavra de Deus. Amém. Aleluia. Diz em Mateus 19, 13. Depois trouxeram crianças a Jesus para que eles lhe impusessem as mãos e orassem por elas. Mas os discípulos os repreendiam. Então disse Jesus: deixem vir a mim as crianças e não as impeças, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Depois de lhes impor as mãos, partiu dali. Amém. Você pode sentar. Aleluia. É a primeira vez das meninas, então vocês sejam bem compreensivos. Nós queremos saudar especialmente o João e a Kênia, né? Estão lá, vieram da Bahia, estão aqui conosco. Que Deus abençoe, é um prazer tê-los aqui conosco. Amém? Esse final de semana comemoramos o Dia das Crianças. E a IBC é uma igreja que valoriza muito esse ministério tão importante. Aliás, parabéns a todos os professores e coordenadores. Vocês fazem uma grande diferença em nossas vidas. Lá aprendemos a amar a palavra de Deus, decorar versículos, ter mais conhecimento, evangelizar nossos amigos e sermos bons filhos. Amém. Então, para quem não conhece, essa é Giovana, a Letícia e a Gabi, né? E hoje elas fazem parte ainda dos juniores e elas vão compartilhar todo ano, para quem é visitante, né? Nós fazemos isso. No final de semana do Dia das Crianças, né? As crianças que dirigem o púlpito, né? Que dirigem o culto. Esse texto que nós lemos mostra o quanto Jesus valorizava as crianças. Por mais que temos pouca idade, fazemos parte de uma geração que vai mudar o mundo. Somos pequenas sementes semeadas por vocês, e no tempo certo vamos dar muitos frutos. E é sobre isso que queremos falar hoje, sobre a importância das pequenas coisas. Quem aqui tem um sonho de abrir um negócio, mas parece impossível? Quer fazer uma viagem, mas parece impossível? Tem um sonho, mas não sabe por onde começar. Qual é o principal fator que te impede? Qual será que é o principal fator que nos impede de abrir um negócio, de fazer uma viagem dos sonhos? O que vocês acham que é? Dinheiro, né? Você fala, não, se eu tiver dinheiro, eu abro de uma hora para outra. Se eu tiver dinheiro, eu viajo para a Europa, eu faço um tour daqueles, né? Mas então eu vou tentar resolver o seu problema. Se eu te der R$100 para você começar o seu negócio, resolve ou não resolve? Será? Sim ou não? O problema é que o ser humano não consegue trabalhar com pouco, né? Tudo que é pouco a gente não contabiliza como possibilidade. Por exemplo, o que eu tenho não vai dar para nada, né? Eu só tenho um amigo, ninguém me apoia no meu plano.
E a gente se martiriza, mas não sabe usar o que tem. Isso mesmo, pastora. Com 100 você pode comprar um chocolate, fazer bombons, vender, fazer mais e aos poucos ir investindo nos negócios que você almeja. Isso mesmo. Então preste atenção. O pouco que você tem na sua mão, preste atenção, é o início de algo grande. Se eu contar para vocês que os meus pais, que estão nos assistindo pela internet, eles tinham tanta dificuldade que eles não tinham dinheiro para nada. Vocês não têm ideia de onde eles saíram. No meio da roça, moravam numa casa que tinha um monte de frestas, no frio do inverno do Rio Grande do Sul, mas eles começaram com pouco. Meu pai começou vendendo roupa nas casas, ia, né, no interior, lá a gente fala interior, aqui eu sei que é roça, ia vendendo, abriram um lugar, né, sempre honrando a Deus. Aí parecia tão impossível, eles tinham alugado um local, e aí eles iam fechar aquela loja, a loja de roupa, e aí Deus deu uma palavra para eles se apoiaram naquela palavra, continuaram. Aí meu pai foi muito ousado, comprou um terreno que ele não tinha, teoricamente, dinheiro para pagar. Ele deu um passo de fé, porque a pessoa confiava muito nele. Ele falou, Renê, eu só vendo esse terreno se for para você. Aí a minha mãe chorou quantas vezes, né? Meu Deus! E eles foram dando passos de fé. E hoje eu louvo a Deus porque eles são empresários, né? Têm os seus negócios, mas eles começaram com pouco. Aí vem a Bíblia e diz, seja fiel no pouco e eu te colocarei sobre o muito. Dificilmente Deus dá o grande e pronto. Aí você fala, Senhor, mas eu não tenho dinheiro, e eu quero muito prosperar, eu quero abençoar a igreja, não, eu quero abençoar os ministérios, pastor, eu quero abençoar a sua vida, e aí quero abençoar o reino. Aí eu te pergunto, verdade? Você está sabendo administrar o que você ganha agora? Vamos fazer um teste. Quem recebeu, não precisa levantar a mão, quem recebeu o salário essa semana, né, foi quinto dia útil, e chegou hoje já sem dinheiro, no zero. Fala, meu Deus, eu tenho mal para devolver o dízimo, né? Será que você vai conseguir saber administrar 20 mil reais, se Deus colocar na sua mão? Se você não sabe tratar, muitas vezes, agora para os jovens, adolescentes, né, se você não sabe tratar bem a sua mãe, seu pai, respeitar, como que você quer arrumar um namorado? Ou arrumar uma namorada, né? Então, a Bíblia diz, se você for fiel no, eu te colocarei no muito. Quantos estão entendendo? Amém? Na multiplicação dos peixes e pães, tinham 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Quanto tinha de comida? 2 pães e 5 peixes. Pouco ou muito? Pouco. Mas as mãos certas alimentou a multidão. Uau! Amém? Então o segredo não está na quantidade, mas está na forma de uso, onde nós colocamos. Você já reparou que a gente dificilmente vai tropeçar em uma grande montanha, em uma grande pedra? Não, porque você vê que ela está ali na frente. Nós tropeçamos nas pequenas coisas. Eu e o pastor, a gente atende muitos casais. E a gente percebe que o que dá bronca, vamos supor, tem uma crise brava, o que eles fazem? Eles se unem e falam, vamos vencer, vamos trabalhar, você faz pão de mel, eu faço isso, eu faço aquilo, e eles vencem. Agora, se é uma pequena coisa, deixa a toalha jogada em cima da cama, não sei o quê, aí dá aquela briga. Nós costumamos tropeçar nas pequenas coisas. Então, nós precisamos vigiar para não dar oportunidade ao inimigo. E agora nós vamos ver 4 exemplos de coisas pequenas que são muito perigosas. E a primeira delas é a fagulha. Por favor, irmãos, vamos abrir lá no livro de Tiago 3:5. Pode abrir, gente. Tiago 3:5. Diz o seguinte: assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Uma pequena fagulha de fogo que sai de uma fogueira é capaz de fazer uma grande destruição. Da mesma forma que uma palavra maldita destrói vidas. A língua tem o poder de matar e de dar vida.
Quantas famílias são destruídas por palavras que poderiam ficar sem ter sido faladas? Se tivesse como engolir de novo todas as nossas palavras, creio que ficaríamos entalados de tantas coisas ruins que falamos. A ira é o combustível que acende a fagulha na língua. Cuidado quando a ira começar a esquentar você, para que você fale palavras que desagradem a Deus e ofendam seu irmão. Você pode falar sim a verdade, mas a verdade em amor. Está lá em Efésios 4:15. Sem amor, a verdade pode ser apenas uma arma para ferir pessoas. Você tem tido cuidado com as palavras que fala? Pelas suas palavras você será julgado. Abram em Mateus 7:5. É o segundo. Mateus 7:5. Hipócrita, tira a primeira trave do olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Imagine só, uma pessoa que está com um poste na frente do seu próprio olho, falando de um cisco no olho da outra pessoa. Seria muita incoerência. Vigia. O cisco é pequeno diante de uma trave. Quando uma pessoa implica com a outra, qualquer coisa é grande demais para ser tolerada. Às vezes, não suportamos coisas pequenas e caímos em outras muito maiores. Então, precisamos aprender a olhar para dentro de nós mesmos e aprender a corrigir nossos defeitos, sem ficar procurando erros no outro. Amém? Você tem visto cisco no olho de algum irmão? Vigie para não ter um poste diante de si. Uau! E a terceira coisa pequena que pode ser perigosa é a agulha. Como assim, pastor? Agulha. Abra comigo lá em Lucas 18:25. Lucas 18:25 diz assim: porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. As agulhas, elas são difíceis de manusear porque elas são muito pequenas. Eu quero saber aqui quem consegue colocar linha no fundo de uma agulha com muita facilidade. Ergue a mão. Eu vou até baixar porque a irmã Neuza, a Aline, 2, 3. É uma coisa difícil. A gente precisa ter habilidade. Não é fácil, né? Mas o que representa um camelo no fundo de uma agulha? O camelo, ele também era considerado, quando Jesus falava aos discípulos que eles eram pescadores, era um tipo de uma corda grossa que eles usavam para amarrar os navios, os barcos. Então, talvez ele se refere a isso. Como colocar aquela corda grossa no fundo de uma agulha? A segunda explicação também é que a agulha, se você não sabe, ela também eram as portas estreitas na cidade de Jerusalém. Então, eram portas estreitas e era muito difícil aquele camelo conseguir passar pelas portas. Qualquer uma das duas interpretações, né, que sejam ou do camelo ou da agulha, o sentido é o mesmo, que é como é difícil um rico entrar no reino de Deus. Mas o rico não é só quem tem muito dinheiro, não é? Às vezes tem muita gente que não tem nada e é super arrogante, orgulhosa, né? Tenta comprar coisas de última geração só para se exibir, né? Arrogante, despreza os outros. E, na verdade, ele está falando que é o orgulho que nos impede de entrar no céu, porque é uma porta estreita e um caminho apertado. Então, quando a pessoa se acha tão grande, tão orgulhosa, fica grossa igual um camelo, não vai ter igreja que caiba esse irmão. Vocês concordam? Mas você está satisfeito, né, com tudo que você tem? Talvez você está achando que você não precisa mais de nada ou ninguém. Então, nunca pense que você não precisa de ninguém, especialmente de Deus. Porque, às vezes, muitas lutas acontecem para que a gente, como o pastor sempre fala, não espere você chegar na cama de um hospital para você ter que olhar para cima. Amém? E o quarto? Abra comigo em Cânticos 2:15. Cânticos 2:15. Apanhai-me as rapozinhas,
que devastam as vinhas porque as nossas vinhas estão em flor. As raposinhas são bichinhos pequenos e aparentam dóceis por sua beleza, mas são vorazes em destruir um vinhedo. Quando as parreiras já foram floridas, para dar as uvas, as raposinhas vinham e comiam as flores. E os brotos não davam mais frutos. As raposinhas representam bichinhos de estimações, pecados de estimação, práticas aparentemente inofensivas, mas que podem ser destruidoras na vida de um cristão. Você tem algum pecado de estimação? Cuidado com as coisas pecaminosas disfarçadas. Uau, então nós vimos 4 coisas perigosas que são pequenas. E para ilustrar isso, nós vamos fazer uma dinâmica, né? A bateria está acabando aqui. Essa dinâmica, que vocês, até o pessoal brincava muito comigo, a Gerli é a pastora das dinâmicas. Então, nós vamos fazer isso para ilustrar. Vamos supor que você acordou de manhã. O arroz é grande ou pequeno? Pequeno, uma coisinha pequena. Nós vamos representar aqui as coisas que você faz no dia a dia. Pode começar. Você acordou de manhã, e aí você despertou o celular, aí você já viu que recebeu um WhatsApp de alguém, e você já entra no WhatsApp, e aí de repente você fala, vou ver o que aconteceu lá no Instagram. Aí você entra no Facebook, aí você, nossa, estou atrasado, vou escovar o dente. Aí você prepara o seu café. Você prepara o seu café, e aí você começa a falar, nossa, está na hora de sair, nossa, eu esqueci tal coisa. As mulheres vão se maquiar, vão se arrumar, e vai passando pequenas coisas, e passa o dia, você leva as crianças na escola. Puxa, eu esqueci de ler a palavra de Deus. A palavra de Deus é tão gostosa, né? Vamos começar? E aí você fala, puxa, eu esqueci. Então eu vou colocar um vídeo do YouTube de um pastor fulano de tal, lá para eu escutar dirigindo o carro. Aí, nossa, foi tão legal, mas eu já cheguei no meu trabalho. Eu queria ter escutado o resto, mas não está cabendo. E aí eu quero orar. E, puxa, sobrou um monte de coisa gostosa de Deus que ficou de fora. Agora nós vamos fazer o contrário. Nós vamos fazer o inverso. Porque quando nós priorizamos as coisas de Deus em primeiro lugar, nós conseguimos fazer todas as outras. Amém? Então, muitas vezes, você vai começar o dia. A primeira coisa que você vai fazer vai ser ler a palavra de Deus. Gente, é um costume que está se perdendo, justamente por causa disso que eu falei. Você bota o celular despertar. Quem aqui ainda usa despertador pequenininho? A gente usa o celular, não é? A hora que você abre a tela do seu celular, já tem tanta informação que você deixa Deus de lado. E eu tenho aprendido nesses dias que antes de eu sair da minha cama, eu já coloco lá um louvor, para eu já não vou olhar. Eu estou colocando gente em modo avião, desligo a internet, uma beleza. Então, se vocês de manhã não me encontrarem, vocês já sabem que é o meu momento com Deus. Amém? Então, vamos fazer primeiro. Eu coloquei um louvor, e aí aquele louvor já falou comigo. Aí eu abri a palavra de Deus e falei, uau, que linda essa palavra. E comecei a meditar, falei, Deus, isso é o combustível para o meu dia. Coloquei Deus em primeiro lugar, né? E fui me enchendo das coisas pequenas. Aí você fala, pastora, mas vai caber tudo isso aqui dentro? Será? Porque pode começar. Você vai continuar na sua vida normal. Você não tem que trabalhar? Tem que trabalhar. Então, vamos observando as meninas aqui. Então, você vai ter que acordar, você vai ter que levar as crianças na escola, não é? Você vai ter que dar de comer aos cachorros, né? Preparar as coisas para você sair. Aí você chega lá no seu trabalho, mas você está tão cheio de Deus, que você já fala para a primeira pessoa que você encontrou na sua frente, você fala do amor de Deus. E aquela pessoa que estava chorando, triste, fala, uau, que bênção essa palavra. E ela já sai edificada, porque você está tão cheio, você está completo da palavra de Deus, certo? E aí você vai fazendo as coisas. Vamos lá, meninas. Vai cabendo conforme você vai fazendo as coisas, você fala, puxa, no final do dia eu consegui fazer tudo que eu precisava, mas agora é diferente. Nós estamos cheios da palavra de Deus. Então, sabe aquela hora que você subiu a raiva e que você quis falar para aquele seu colega de trabalho incoerente, que pisou no seu calo, mas você está tão cheia de Deus, que você fala, Deus te abençoe, não é? As meninas estão conseguindo aqui. Puxar um bombom para cima, assim, está quente.
A gente fez em casa, deu super certo, gente. Você vai fazendo, né, a dinâmica e as coisas vão entrando, né? Você vai conseguindo fazer tudo que você precisa. Às vezes precisa dar uma encaixadinha, né? Mas tem bastante espaço para que você entre para que as coisas que você faz no dia a dia se encaixam perfeitamente nas coisas que... Aí, pode colocar o resto tudo. Tá bom. Aqui, ó, caberia muito mais. Só que aí é uma questão de logística, né? A gente vai colocando aos poucos que dá certo. Mas obrigada, meninas. Vamos aplaudir o Senhor pela vida delas? Cabe, amém? Então, agora, nós vamos fazer a segunda parte, que são 4 exemplos de coisas pequenas que, nas mãos de Deus, mudaram muita coisa, não é, Gabi? Vamos ver o exemplo de Daniel. Muitas pessoas querem fazer grandes coisas para Deus, mas aí ficam nessa espera de fazer grandes coisas e acabam nem fazendo nem as grandes e nem as pequenas. Não adianta você sonhar em ganhar a África para Jesus se você não evangeliza ninguém na sua escola, na sua faculdade ou no seu emprego. É melhor você fazer todos os dias pequenas coisas para Jesus do que um dia, talvez, quem sabe, uma grande coisa. No livro de Daniel, vemos a história dele. Um jovem de aproximadamente 15 anos fez algo que parecia pequeno. Ele estava na condição de escravo, e escravo não escolhe comida. Abra comigo em Daniel 1:8. Daniel 1:8. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Daniel se posicionou e disse ao encarregado: faça um teste. Nos dê apenas vegetais e água durante 10 dias. Passados 10 dias, eles pareciam muito mais saudáveis do que os outros jovens, que comiam da comida do rei. Aí, leia comigo o verso 16. Assim o encarregado tirou a comida especial e o vinho que haviam sido designados, e em lugar disso, lhes dava vegetais. Gente, ele mudou o cardápio do palácio do rei para honrar o nome de Deus. Deus, quando viu que Daniel foi fiel no pouco, ele foi usado para trocar o menu. Ele disse: vou usar esse menino para tirar reis e colocar reis. E foi através da profecia de Daniel que Deus tirou reis e reinos. O Império Babilônico caiu através da profecia de Daniel. Ou seja, faça as coisas pequenas primeiro. Passe nos pequenos testes primeiro. Ninguém vai te dar 50 mil para cuidar se você não sabe administrar 50. Deus não vai te dar 200 jovens para cuidar se você não cuida nem do primeiro. Se você não participar e ser fiel no seu pequeno grupo agora. Deus não vai te dar um cargo alto na empresa que você trabalha se você não honra a função que você está hoje. Quer ser um líder na igreja, um pastor? Quantas pessoas você está cuidando? Faça pequenas coisas para Deus. É um abraço, é uma carona, um abraço, um elogio, um WhatsApp, um telefonema. Deus vai ser e dizer: uau, se posso contar com Ele para isso, amanhã vou mandar mais pessoas para ele aconselhar. E aquilo que era pequeno começa a se tornar grande. Toda avalanche começa com uma bolinha de neve. Passe nas pequenas provas primeiro. Você já viu pessoalmente uma semente de mostarda? Em suas parábolas, Jesus também deu ênfase às pequenas coisas. Abra comigo em Mateus 13:31. Mateus 13:31. E contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem plantou em seu campo.
Embora seja a menor dentre todas as sementes, quando cresce, torna-se a maior das hortaliças e se transforma numa árvore de modo que as aves dos céus vêm e fazem seus ninhos nos seus ramos. Na época, a semente de mostarda era a menor semente encontrada na Palestina. Novamente, vemos Jesus trabalhando com o pouco. Agora, uma pequena semente. Às vezes, pode parecer insignificante as coisas que você faz. Por exemplo, uma mãe que fica horas na cozinha preparando deliciosas refeições para sua família ou lavando roupas que não acabam mais. Meias encardidas, tênis branco, que estão marrom, mas você deixa eles brilhando. Calma, mãezinha, parece pouco, parece insignificante, mas são sementes de amor plantadas no coração de sua família. Um dia seus filhos crescerão e irão embora, mas serão lindas lembranças da sua comida, e não da comida congelada da Sadia. Para um pai que é cuidador da sua casa, se sente cobrado por não conseguir passar mais tempo com seus filhos, ou porque seu salário é pequeno. Saiba que seu trabalho é semente na vida deles, de seus filhos. Mesmo que pareça pouco, eles amam o pai que têm. Um dia, eles serão ótimos profissionais, ótimos ministros da casa de Deus. Lembra que a medida de Jesus é o pouco. Fique tranquilo, a colheita claramente virá. A árvore de mostarda, quando cresce, pode chegar até a 3, 4 metros. Valorize as sementes. Amém. Agora abram comigo em 1 Reis 18, do 42 ao 44. Primeiro Reis 18, 42 a 44. Então Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo, dobrou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos. Vai e olhe na direção do mar, disse ao seu servo. E ele foi e olhou. Não há nada lá, disse ele. 7 vezes Elias mandou. Volte para ver. Na 7ª vez o servo disse, uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem, nem está se levantando do mar. Então Elias disse, vá dizer a Acabe, prepare o seu carro e desça antes que a chuva o impeça. Fazia 3 anos que não chovia. Como pode uma nuvem do tamanho da mão de um homem fazer chover sobre todo um território? Deus usa uma coisa pequena para fazer coisas grandes. O maior milagre não estava na nuvem. Estava no Deus que havia dado ordem para chover sobre aquela nação. Às vezes a gente despreza as coisas pequenas. Como poderia uma nuvem tão pequena fazer chover sobre uma nação? É isso que Deus está falando com você agora. Talvez você está pensando, mas eu sou tão pequeno, mas não vai dar para passar esse mês a nuvem. É muito pequena, não vai dar. Se a ordem é de Deus, querido, vai chover e é abundante. Amém. Glória a Deus. Chamar o nosso tecladista. E a última coisa dessa noite, né, que é uma coisa pequena, que nas mãos de Deus foi grande. É quando quem tem pouco reclama, é que significa que ele não entendeu nada. Sabe, a pessoa fica reclamando, eu tenho pouco. Mas se a gente usar o que tem, a gente multiplica, como as meninas falaram. Então eu vou pedir para você abrir lá em Mateus 14, 28 ao 32. Mateus 14, 28. Mateus 14, 28 diz assim: Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir até ao teu encontro sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi em direção de Jesus. Mas quando reparou o vento, ficou com medo e começou a afundar e gritou, salva-me! Imediatamente, Jesus estendeu a mão e segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Em primeiro lugar, Pedro, ele era ele sabia ou não sabia nadar? Mas ele pediu a ajuda de Jesus, não é? Gente, qual que era o tamanho da fé de Pedro?
que está escrito aí? Lê na Bíblia. Qual era o tamanho da fé de Pedro? Como? Quem andou sobre as águas, foi você ou ele? Se com pouca fé, Pedro andou sobre as águas, se com pouca fé, Pedro pregou e 3.000 pessoas se converteram de uma vez. Se com pouca fé, a sombra dele curava os enfermos. Uau! Sabe por que muitas coisas às vezes não acontecem na nossa vida? Na sua família, no seu negócio, na sua empresa, no seu trabalho? É porque o pouco que você tem, você não usa. E como você não usa o pouco, por que Deus vai te colocar no muito? Vocês estão entendendo? Amém? O pouco que você tem é muito para quem não sabe nada. A gente está vendo lá no Instituto Trilho Certo, né? A Carol indo ensinar as crianças que não conseguem ler, que tem dificuldade na escrita. O pouco que ela tem, para quem não sabe nada, é muito. Talvez você fale, mas eu sou tão insignificante, não adianta eu ir lá, o que eu vou falar? Alguém pediu um conselho, né? Muita pastora, o que eu faço? Né? Me ligaram. O pouco que você tem pode ser muito para outra pessoa. Então pare de desculpas, porque o pouco de Deus é muito. Amém? A questão não é o tamanho, não é a quantidade, é o que você está fazendo com essas pequenas coisas. Eu vou repetir. A questão não é o tamanho nem a quantidade, porque se Pedro tinha, era pouco. Se o grão de mostarda é tão pequeno que se eu apertar aqui, vocês não enxergam. O problema é o tamanho? É a quantidade? É o que você está fazendo. Quem aqui já deu ordem para uma montanha sair do lugar e ela saiu? Levante a mão. Ué, mas a Bíblia não fala que se a gente tiver fé do tamanho do quê? Um grão de mostarda é grande ou pequeno? Percebe? O problema não é o tamanho, né? O pouco que você tem pode mudar o destino da vida de alguém, não é? Só que aí o que a gente faz? A gente usa o pouco para nos limitar. Fala, não consigo, não dá. Ai, pastor, eu até queria, mas olha, esse mês está difícil, eu não vou conseguir na reunião, não vou conseguir no culto, porque eu usei o pouco para me limitar e não para dar uns passos sobre as águas. Ai, eu vou pegar um ônibus, eu vou pegar tal coisa, eu vou. Vocês sabiam como que começou? Acho que aqui a maioria já viu a história, né, de Steve Jobs. Como que começou a Apple? Na garagem da casa dos pais adotivos de Steve Jobs. Ele podia ter dito, eu sou filho adotivo, meus pais não me quiseram. Ele usou o pouco que ele tinha, que era a garagem dos pais adotivos dele. E hoje é uma das empresas, né, na verdade revolucionou a comunicação, não é? Agora, pergunta-se quantos iPhones ele montou? Você sabe me dizer? Nenhum. Porque ele só tinha ideia. E se ele falasse, bom, eu só tenho a ideia, mas eu não sei montar, então eu vou parar. Imagine só, o pouco que você tem é muito para quem não tem nada, amém? Então cuidado para você não enterrar o pouco que você tem, isso é bíblico. Lembra da parábola dos talentos? Então, pastor, eu só tenho isso, então eu vou ficar aqui, não posso sair, não posso fazer nada, se limita, enterra, porque se você enterrar, a Bíblia diz que você vai ficar sem nada. Porque aquele que enterrou na parábola, diz a Bíblia, ele tomou e deu para aquele que tinha feito muito. Amém? Você sabe que Pedro, ele não pediu para Jesus, falou, Jesus, eu sei que você vai subir, eu sei que você vai embora, então, por favor, me coloca na escala que quando vier o Espírito Santo eu quero pregar. Gente, ele não fez isso. Ele estava ali com Jesus. Ele honrou nas pequenas coisas e quando o Espírito Santo desceu, lá estava ele, reunido com todo o povo. Ele poderia ter dito, acabou, eu vou para minha casa. E muitos discípulos, muitas pessoas que amavam Jesus se perderam naquela época, mas ele tinha uma palavra, uma direção, se reúnem que o Espírito Santo vai descer. E era ele o pregador da noite. Aleluia. E 3.000 pessoas se converteram. Preste atenção.
Você vai ser o próximo da fila quando estiver usando o pouco que tem. Eu vou repetir. Você vai ser o próximo da fila, o Felipe sabe bem disso. Quando você estiver usando o pouco que tem. Quando você honrar a Deus no pouco, Ele vai começar a te promover. Isso é natural. A Bíblia fala a lei do plantio e da colheita. Por mais impossível que pareça, tem algo que só você sabe fazer. E aquele pouco que você tem na mão, se você colocar diante do Senhor, diante de uma palavra de ordem de Deus, as coisas vão acontecer. Deus, eu não tenho nada, mas eu chego aqui nesse altar. Aliás, o pouco que eu tenho, eu trago aqui nesse altar e falo, Deus, é contigo agora. E a tua casa vai ser impactada, a tua empresa que mal começou vai acontecer, essa igreja, pastor, que muito você honrou no pouco, ela vai começar a crescer e dar frutos. O que é o pouco que você tem nas suas mãos? Você tem honrado o Senhor? Pense que Ele te escolheu para fazer algo grande. Ou seja, pastor, eu tenho pouco. Deus não trabalha com pouco. Então é por isso que você é um escolhido, para que Ele vai fazer muito. Se Ele te der alguma coisa grande e pronta, cuidado. Você pode cair na primeira, porque você não vai saber administrar. Você não vai saber como fazer, mas estou lá desde o início, pequeno, honrando a Deus, honrando meus pais, honrando as pessoas que me cercam. Deus vai fazer uma coisa grande. E eu quero terminar com uma história. As meninas podem sentar aqui atrás, que elas já vão ministrar comigo também. E eu quero terminar com essa história. A história de uma adolescente, pequena, de uma cidade pequena do interior. Ela aprendeu a amar a Deus muito cedo. Os pais sempre a levavam para a igreja. Nem sempre ela queria, mas estava ela lá firme. Chegou um tempo que nessa igreja pequenininha, ela não tinha uma equipe de louvor, não tinha ar-condicionados, não tinha transmissão ao vivo pela internet. Era tão pequena, mas aquela pequena menina, aquela pequena adolescente, ela tinha grandes sonhos. Ela sonhava. Quando ela fechava os olhos e falava no chuveiro, ela pregava para muitas pessoas. E ela sonhava com que ela falava para tantas pessoas e falava, Deus, um dia eu quero fazer parte de uma igreja completa, de uma igreja grande, né? Ela se vestia, olhava no espelho e falava, um dia eu vou ser esposa de pastor. Era um sonho. Ela sonhava com esse ministério. Mas ela se deparava com a triste realidade de uma igreja de 30 pessoas, uma igreja de madeira, no meio da roça. E ela olhava para um lado, não tinha tecladista. Olhava para o outro, não tinha back vocal. Olhava para os jovens, não tinha jovens, mas aí chegou um pastor novo naquela igreja. E não é que aquele pastor tinha vários filhos adolescentes. Ela olhou para os filhos que estavam seguindo o mesmo caminho de muita gente, se perdendo. Porque a igreja pequena, sem grandes entretenimentos, não chama atenção de jovem, não chama atenção de adolescente. Sabe o que ela fez? Ela tinha 16 anos. Sabe o que ela fez? Pastor, a gente pode reunir com os adolescentes? Aí formou uma sala que estava caindo aos pedaços. Gente, caindo aos pedaços. E aí ela reúne os adolescentes e eles começam a ser avivados. E eles vão para o primeiro show gospel da Oficina G3. E aí eles vão para o primeiro acampamento e eles começam a se avivar no Senhor e começam a fazer peças de teatro e aquela igreja começa a mudar, eventos com crianças, retiro com crianças. E um dia ela orou lá no meio daquela igreja na roça e disse, Deus, cadê o meu esposo pastor? Um pastor de uma igreja bem conhecida de vocês aqui em Campinas. Naquele dia, ele teve um sonho. Deus deu um sonho para ele. E ele falou, Deus, cadê a minha esposa? Está lá no meio da roça. Lá, ajoelhada, buscando a minha face. Mostrou para ele de uma forma. E sabe o que ele fez? Ele buscou ela. E hoje ela aqui, essa que vos fala. Eu tinha tudo para não seguir os caminhos do Senhor.
os amigos me chamavam, é verdade. Eu era a única cristã da minha escola. Em muitos momentos eu tinha que usar roupas que eu não gostava, que era uma ordenança da igreja. Mas em nenhum momento eu falei, Deus, eu não vou aqui, eu não gosto daqui, esse louvor é muito chato, eu não aguento. Eu servi a Deus no pouco. E eu sei que ainda não chegou muito. Eu e o pastor, nós temos batalhado para que essa igreja cresça cada vez mais. Amém? O que limita a sua fé? O que limita a sua fé? Eu estou te perguntando hoje. A Bíblia, abra comigo lá em Zacarias, eu vou terminar com isso. Zacarias 4, 10, a parte A. Zacarias 4, 10 diz assim: e os que não deram valor a um começo tão humilde vão ficar alegres quando verem Zorobabel terminando a construção do templo. Os que não deram valor a um começo humilde, eles vão ficar alegres quando verem a construção do templo. Aleluia. Deus sempre começa com pouco, mas preste atenção, Ele não deixa ficar no pouco. Ele começa com pouco, mas é só o começo. Talvez você chegou aqui sem esperança, mas eu quero te falar, Deus valoriza as pequenas coisas. Deus não falou através dessas meninas hoje? Talvez há muito tempo você está só com pouco e você se apegou com esse pouco. Mas Deus não te chamou para viver com pouco. Ele te chamou para começar com pouco. Amém? Eu vou pedir para vocês se colocarem em pé. A equipe de louvor vai vir até aqui à frente. Coisas pequenas são importantes. Coisas pequenas fazem reinos cair e reinos se estruturarem. Se você talvez chegou sem esperança, e talvez você já se acostumou com o pouco, e você fala, pastor, essa palavra foi para mim. Eu quero te convidar para você sair do seu lugar agora, enquanto o pessoal ainda está se organizando. Você não precisa ter vergonha, eu quero que você venha até nesse altar, que eu preciso liberar uma palavra de bênção para vocês. Venha até o altar. O pouco é só o começo. O pouco é só o começo, como nós cantamos, que se abram os céus. Vai abrir, gente. Vocês estão escutando? Vocês que vieram aqui no altar. Vai abrir. Vai abrir. Vai abrir. Mas tem um detalhe. A Bíblia diz, se você for fiel no pouco. Se você honrar a Deus no pouco. Se você honrar. E como eu falo, é de finanças, é de função no emprego, é de função na igreja. Cadê o ser? Gente, falar o menino, tem vários para falar. Mas eu admiro muito sua vida. Porque ele é fiel no pouco. Pastora, tem carona? Se não tem, eu vou dar um jeito. Eu pego o ônibus, eu vou. Ele vai. Cadê a irmã Nice? Está aqui? Está na recepção. Gente, a irmã Nice, ela ganhou tantas pessoas para Jesus, como talvez muitos missionários no campo missionário não ganharam. Como disse a pastora Tauana aqui, oferecendo chá e bolacha, não é? Quantas pessoas se converteram ao Senhor por conta da vida daquela irmã. Amém? Aleluia, vamos louvar ao Senhor.